Em 2024, um estudo envolvendo mais de 500 mil homens com disfunção erétil comparou diretamente os efeitos do sildenafil, o Viagra, com a tadalafila, conhecida como Cialis. O resultado? Ambos reduziram significativamente o risco de mortalidade e problemas cardíacos. Mas a tadalafila mostrou benefícios superiores em praticamente todos os critérios avaliados. Aqui está o problema. A maioria dos homens acima de 50 anos que enfrenta dificuldades de ereção escolhe o medicamento pelo nome que conhece, não pelo que funciona melhor para o seu caso. Um funciona em 30 minutos, mas dura 4 horas. O outro demora mais para começar, mas fica ativo por 36 horas. Um causa mais dor de cabeça. O outro, mais dor nas costas. Um perde eficácia com comida gordurosa. O outro, não. E você? Está tomando o remédio certo para o seu perfil? Meu nome é doutora Bianca Rangel e ao longo da minha carreira conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma dúvida. Doutora, qual devo tomar? Viagra ou Cialis? E o que eu percebi, repetidamente, é que a maioria dos homens escolhe o medicamento baseado em propaganda ou no que o amigo usa, não no que realmente funciona melhor para ele. Hoje vou te mostrar, critério por critério, como tomar essa decisão de forma inteligente. Você pode estar tomando o medicamento errado há meses, desperdiçando dinheiro, sofrendo com efeitos colaterais desnecessários, ou pior, não obtendo os resultados que poderia ter simplesmente trocando de opção. Não é culpa sua. Ninguém explicou isso direito, mas depois deste vídeo você vai saber exatamente qual escolher baseado no seu corpo, na sua rotina e nas suas condições de saúde. Vou te mostrar 5 critérios científicos que determinam qual medicamento funciona melhor para cada homem. Velocidade versus duração, eficácia e potência, efeitos colaterais, interação com alimentos e, o mais importante, benefícios cardiovasculares de longo prazo que vão muito além da ereção. Porque aqui está o que poucos sabem: esses medicamentos não servem apenas para melhorar o desempenho sexual. Estudos recentes mostram que eles protegem seu coração, reduzem risco de AVC e até diminuem a probabilidade de desenvolver demência. Então essa escolha não é só sobre ereção, é sobre saúde, longevidade, qualidade de vida. Após os 50 anos, aproximadamente 40% dos homens experimentam algum grau de disfunção erétil. Esse número sobe para mais de 50% após os 60. Mas aqui está o que poucos sabem. A disfunção erétil nessa faixa etária raramente é só psicológica. Ela está ligada a mudanças vasculares, níveis hormonais, uso de medicamentos para pressão ou diabetes e o próprio processo de envelhecimento dos vasos sanguíneos. Os inibidores da fosfodiesterase 5, Viagra e Cialis, são os medicamentos de primeira linha mais eficazes. Estudos mostram eficácia entre 77% e 84% quando usados corretamente. Mas corretamente não significa apenas engolir o comprimido. Significa escolher o medicamento certo para o seu corpo, seus horários, sua rotina, suas condições de saúde. E o mais importante, estudos recentes de 2024 mostraram que esses medicamentos não apenas melhoram a ereção, eles também reduzem risco de infarto, AVC e até demência. Então essa não é apenas uma escolha sobre desempenho sexual. É uma escolha sobre saúde cardiovascular e longevidade. Me conta nos comentários. Qual você usa? Comenta 1 para Viagra ou 2 para tadalafila. E me diz, você escolheu pelo motivo certo ou foi só pelo nome que conhecia? Eu quero saber. Vamos ao primeiro critério. Velocidade de ação versus duração do efeito. O Viagra, sildenafil, começa a agir em 30 a 60 minutos. O pico de ação acontece 1 hora após você engolir o comprimido. A duração total é de 4 a 6 horas. O sildenafil é o velocista. Ele entra rápido e sai rápido. Para muitos homens isso é uma vantagem. Você toma, espera 30 minutos a 1 hora, tem sua relação sexual e depois o efeito vai embora. Não fica sobrando medicamento no corpo. Agora a tadalafila, Cialis. Ela começa a agir entre 30 minutos e 2 horas. O pico de ação acontece 2 horas após a ingestão. Mas aqui está a grande diferença. A duração total vai até 36 horas. A meia-vida da tadalafila é de 17,5 horas. Em homens acima de 65 anos, pode chegar a 21,6 horas.
A tadalafila é conhecida como a pílula do fim de semana. Você toma na sexta à noite e ela continua ativa até domingo. Isso dá uma janela de espontaneidade muito maior. Então, qual vence nesse critério? Empate. Depende totalmente do seu estilo de vida. Se você tem uma vida sexual mais programada, com horários previsíveis, o Viagra funciona perfeitamente. Você sabe quando vai precisar, toma 1 hora antes, fim. Mas se você valoriza a espontaneidade, poder ter relações em qualquer momento do fim de semana sem planejar, a tadalafila vence. Estudos mostram que 66,3% dos homens preferem tadalafila justamente por essa flexibilidade, comparado a 33,7% que preferem sildenafil. E tem outro ponto. Se você está em um relacionamento estável onde a intimidade pode acontecer várias vezes durante um fim de semana, a tadalafila cobre todo o período com uma única dose. Com Viagra, você precisaria de múltiplas doses, o que não é recomendado. Roberto, 58 anos, casado há 30 anos, começou com Viagra 50 mg. Funcionou bem, mas ele odiava ter que planejar. Trocou para tadalafila 10 mg. Agora toma sexta à noite após o jantar e tem a liberdade de ter relações sábado de manhã, sábado à noite ou domingo. Sem pressão, sem planejamento. Então já dá para ver. Não existe resposta única. Existe a resposta certa para você. O próximo critério é onde muitos homens se enganam: eficácia e potência. Viagra, sildenafil, tem taxa de eficácia entre 77% e 84%, dependendo da dose. Com 50 mg, 77% dos homens conseguem ereções satisfatórias. Com 100 mg, esse número sobe para 84%. Agora a tadalafila. Taxa de eficácia, 75% a 83%. Uma meta-análise de 2017 reuniu 16 estudos com 5.189 pacientes. A conclusão? Sildenafil e tadalafila têm eficácia equivalente. Vantagem: empate técnico. A eficácia é praticamente igual. Então a escolha não deve ser qual funciona melhor, mas sim qual se adapta melhor ao meu corpo e rotina. Alguns homens relatam que o Viagra produz ereções um pouco mais firmes no pico de ação, aquela primeira hora. Já a tadalafila oferece ereções consistentes ao longo de todo o período de 36 horas, mas talvez sem o mesmo pico de dureza. Se você tem disfunção erétil moderada a grave, alguns médicos preferem começar com sildenafil. Se você tem disfunção leve a moderada e quer mais naturalidade, tadalafila pode ser melhor. Agora vem o critério que faz muitos homens desistirem do tratamento: efeitos colaterais. Viagra, sildenafil. Dor de cabeça, 25,4% dos usuários. 1 em cada 4 homens vai sentir dor de cabeça. Rubor facial, 30,8%. Congestão nasal, 18,7%. Azia, 10,5%. A duração dos efeitos colaterais está ligada à duração do medicamento, 4 a 6 horas. Agora a tadalafila. Dor de cabeça, 11% a 15% dos usuários. Bem menos que o Viagra. Mas aqui está o ponto. Dor nas costas, 8% a 9,4%. Dor muscular, 8,3%. A diferença crítica: a duração dos efeitos colaterais pode ir até 48 horas. Se você tomar tadalafila e sentir dor de cabeça ou dor nas costas, pode ficar com isso por até 2 dias. Então, qual vence? Viagra. Perfil de efeitos colaterais mais curto. Se você é propenso a dores de cabeça fortes, a tadalafila pode ser melhor. 11 a 15% de chance versus 25% com Viagra. Mas se você sofre de dores nas costas crônicas, o Viagra é a melhor escolha. A tadalafila pode piorar esse quadro. Antônio, 60 anos, tem hérnia de disco e dor lombar crônica. Ele tentou tadalafila 20 mg e a dor nas costas piorou absurdamente. Trocou para Viagra 100 mg. A dor de cabeça leve passava em 3 a 4 horas. E o mais importante, sem dor nas costas. Estudos mostram que efeitos colaterais tendem a diminuir com o uso contínuo. Homens que tomam tadalafila diária, 2,1 ou 5 mg, relatam menos efeitos colaterais do que aqueles que tomam doses altas sob demanda. O próximo critério pode mudar tudo. Interação com alimentos e álcool. Viagra, sildenafil. Refeição gordurosa reduz e atrasa a absorção significativamente. Se você janta um churrasco com batata frita e toma o Viagra logo depois,
pode levar 2 horas para começar a fazer efeito em vez de 1 hora. E o efeito pode ser mais fraco. Melhor tomar: estômago vazio ou após refeição leve. Agora, a tadalafila. Refeição gordurosa. Não afeta significativamente a absorção. Pode tomar com ou sem comida, antes, durante ou depois das refeições. A tadalafila pode ser tomada após aquele jantar romântico com vinho e comida pesada, sem perder eficácia. Vantagem: tadalafila. Total flexibilidade alimentar. Marcos, 62 anos, divorciado, namorando. Ele testou o tadalafila 20 mg, mas odiou ficar com dor de cabeça por 2 dias. Trocou para Viagra 50 mg. Agora, quando ele sente que o encontro pode evoluir para a intimidade, ele toma o Viagra discretamente 40 minutos antes. Funciona rápido, ereção firme, e no dia seguinte não tem nenhum efeito colateral. Se você está namorando, saindo para jantar ou simplesmente não quer se preocupar com o que comeu, tadalafila é superior. Para homens em relacionamentos estáveis que tomam o medicamento em casa, em horários controlados, isso importa menos. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde. Agora vem o critério que, na minha opinião, deveria ser o mais importante de todos. Benefícios cardiovasculares e de longo prazo. Viagra, sildenafil. Redução de mortalidade por todas as causas, 24%. Redução de risco de infarto, 17%. Redução de AVC, 22%. Redução de demência, 25%. Esses dados vêm de um estudo de 2024 com mais de 500 mil homens. Agora a tadalafila. Redução de mortalidade por todas as causas, 34%. Redução de infarto, 27%. Redução de AVC, 34%. Redução de demência, 32%. Vantagem: tadalafila. Benefícios cardiovasculares significativamente maiores. Isso é enorme. Não estamos apenas falando de ereção. Estamos falando de proteção ao coração, ao cérebro e aos vasos sanguíneos. A tadalafila demonstrou reduzir o risco de morte por qualquer causa em 34%, comparado a 24% do sildenafil. Pesquisadores acreditam que isso se deve à meia-vida mais longa da tadalafila, 17,5 horas versus 4 horas do Viagra. Com níveis terapêuticos mais prolongados no sangue, a tadalafila oferece efeitos vasodilatadores contínuos, melhorando a função endotelial por mais tempo. Se você tem ou está em risco de doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, a tadalafila pode ser a escolha mais inteligente não apenas para a ereção, mas para a saúde geral. José, 65 anos, hipertenso e diabético. O médico dele recomendou tadalafila 5 mg diária. Após 2 semanas, José percebeu ereções melhores, mais energia, e até a pressão arterial ficou mais estável. Ele não precisa planejar nada, o efeito está sempre lá. Recapitulando: velocidade e duração, depende do seu estilo de vida. Eficácia, empate técnico. Efeitos colaterais: Viagra ganha por serem mais curtos. Interação com alimentos: tadalafila ganha pela flexibilidade. Benefícios cardiovasculares: tadalafila ganha com folga. Não existe melhor absoluto. Existe o melhor para você. Escolha Viagra, sildenafil. Se você prefere ação rápida e curta, tem vida sexual programada, sofre de dores nas costas crônicas, prefere que o medicamento saia do corpo logo após o uso, quer menor custo, não se importa em tomar em jejum, escolha tadalafila, Cialis. Se você valoriza espontaneidade, tem vida sexual ativa em finais de semana, quer flexibilidade com alimentação, tem histórico cardiovascular de risco, não sofre de dores nas costas, prefere tomar diariamente em dose baixa, é propenso a dores de cabeça fortes. Viagra. Relações planejadas. Controle exato sobre quando o efeito começa e termina. Tadalafila. Finais de semana prolongados. Viagens românticas. Espontaneidade total. Alguns homens usam os dois estrategicamente. Tadalafila 5 mg diária para manter função erétil de base. Viagra 50 a 100 mg ocasional para eventos específicos, mas isso só sob orientação médica rigorosa. Nunca combine as duas no mesmo dia. Protocolo inicial: Viagra. Dose inicial: 50 mg. Quando tomar: 1 hora antes,
estômago vazio ou refeição leve. Não funcionou? Aumente para 100 mg. Teve efeitos colaterais? Reduza para 25 mg. Frequência máxima, 1 vez por dia. Protocolo inicial, tadalafila. Opção 1, sob demanda. Dose inicial, 10 mg, quando tomar, 1 a 2 horas antes, com ou sem comida. Não funcionou? Aumente para 20 mg. Teve efeitos colaterais? Reduza para 5 mg. Opção 2, diária. Dose, 2,1 ou 5 mg. Mesmo horário todo dia. Efeito, após 5 dias de uso contínuo. Ideal para homens com sintomas urinários mais disfunção erétil. Sinais de que você escolheu errado: dor de cabeça intensa toda vez, dor nas costas que dura 2 dias ou mais, congestão nasal forte. Efeitos colaterais te fazem desistir de usar. Quando trocar? Se você tentou o mesmo medicamento 6 a 8 vezes, ajustou a dose e ainda assim não funciona bem, converse com o médico sobre trocar. Se você está usando um dos dois, mas nunca conversou com um médico sobre qual seria melhor, marca uma consulta essa semana. Leva este vídeo, mostra os critérios que eu expliquei e pede para o médico te ajudar a escolher baseado no seu corpo, na sua rotina, nas suas condições de saúde. Depois volta aqui e me conta. Eu vou estar lendo. Viagra é rápido, potente. Dura 4 a 6 horas, mas exige estômago vazio e planejamento. Tadalafila é flexível. Dura até 36 horas. Protege mais o coração, mas pode causar dor nas costas. Nenhum dos dois é melhor. Existe o melhor para você. Você não precisa adivinhar. Agora você tem os critérios. Você pode tomar essa decisão de forma inteligente, informada, junto com o seu médico. E se um não funcionar bem, você tem a outra opção. Não desista do tratamento. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Da sua saúde sexual, da sua saúde cardiovascular, do seu bem-estar. Escolha o medicamento certo. E volte a viver sua vida íntima com confiança. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora.